Sinto muito, mas hoje eu vou ter que processar você. Isso mesmo. No dia de hoje eu vou processar você. Bom dia, memorável. Deve estar pensando aí, se questionando, o que Alexandre quer dizer com isso? Me processar? Que loucura é essa? Como assim? Mas antes de supor algumas coisas ou muitas coisas, eu gostaria que você imaginasse uma situação. Imagine a seguinte situação. Imagine aí que você está caminhando, andando tranquilamente por uma estrada aí de terra, pela sua região, e aí você avista ali um burrinho, um burro. E aí você vai chegando perto para olhar, e aí você acha ele tão fofinho, tão bonitinho, que você decide tirar uma foto. Fica ali, tira uma foto, mas aí de repente, quando você se vira, se distrai, o burro solta um baita de um coice na sua direção. Você consegue se desviar, meio que pega em você, meio que machuca. Você fica nervoso, nervosa, você olha, fica com uma raiva. E aí você olha bem na cara daquele burro e diz: eu vou te processar. Será que você deve processar o burrinho? Parece absurdo, não é verdade? Afinal de contas, não se espera que um burro tenha consciência das suas ações ou possa responder por elas. Mas então por que muitas vezes nós nos permitimos reagir impulsivamente quando alguém age ou reage de alguma maneira ignorante conosco? Sócrates, que é um grande filósofo aí da nossa história, ele usou uma provocação para nos lembrar de algo que eu considero muito importante, até mesmo fundamental. Essa provocação, essa citação dele diz que nós não precisamos revidar toda provocação, nem entrar em toda briga que aparece no nosso caminho. A sabedoria não se mede pela quantidade de discussões vencidas, mas pela clareza de escolher quais batalhas realmente importam. Grave bem essa reflexão, que essa semana eu vou falar mais vezes sobre esse assunto, porque é muito importante finalizarmos o mês da conexão com esse detalhe bem em nossa mente. Porque o fato é que a ignorância, ela grita, ela provoca, ela desafia, ela exige uma resposta. Mas a verdadeira inteligência, ela não precisa se impor. Ela simplesmente existe. O silêncio pode ser a resposta mais poderosa. Mas por que isso é tão difícil para a maioria de nós? Porque temos um instinto natural de querer sempre provar algo, querer provar que não somos pessoas ruins, ou que somos pessoas boas demais. Queremos ser compreendidos, queremos que os outros reconheçam o nosso valor. Mas a questão é, será que a pessoa com quem você está discutindo ou se comunicando ou tentando se comunicar, realmente ela quer entender? Ou ela apenas quer descarregar a própria frustração em você, nos outros? Será que realmente vale a pena gastar a sua energia tentando convencer alguém que não está nem um pouco interessado na verdade, que talvez não esteja nem um pouco interessado de verdade na verdade? A conexão real, ela não acontece no barulho, mas na clareza. Você já percebeu que as pessoas que são consideradas sábias,
Elas não são aquelas que falam mais alto, que gritam, mas aquelas que falam no momento certo, com o tom certo, da maneira certa, de maneira clara. Quem tem certeza do próprio valor não precisa ficar provando nada para ninguém. E isso traz uma leveza impressionante, uma liberdade enorme. A Bíblia diz ali em Eclesiastes, no capítulo 3, do 1 ao 7, que existe um tempo para tudo, um tempo determinado para tudo, inclusive tempo para ficar calado e tempo para falar. E o ponto aqui é: será que estamos usando bem o nosso discernimento e a nossa consciência treinada para saber exatamente quando se calar ou quando falar? Lembra aqui do exemplo do burrinho? Será que seria sábio processar o burrinho? Imagine você indo lá para o juiz, indo lá no cartório, indo lá na polícia e falando que foi fazer um boletim de ocorrência, que você vai processar o burrinho. E só para não causar nenhum desconforto, só uma observação aqui, tá? Eu não estou chamando as pessoas de burras não, viu? Por favor, eu estou simplesmente trazendo uma ilustração para que a gente possa aí ter percepções para tomarmos boas decisões e, consequentemente, boas ações. PDA. Percebeu, decidiu, agiu. Faça o seu PDA. Está fazendo os PDAs com coerência, valores, capacidade de discernimento. Está usando bem esses ingredientes que fazem parte da fórmula da conexão. Simples assim. E para que possamos fazer um bom PDA e transformarmos esse conhecimento, o conhecimento desse áudio em sabedoria prática, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 ou 4 ou 5 perguntinhas aqui, bem simples, para você se fazer antes de entrar em qualquer discussão, ou para se fazer antes de se esforçar para se comunicar com alguém. Por exemplo, você pode se perguntar: será que essa conversa vai realmente mudar algo na minha vida? Na vida dessa pessoa? Ou será que vai só fazer barulho, prejudicar ambos? Se a resposta for não, se isso não for mudar a sua vida para melhor, a vida dessa pessoa para melhor, talvez o silêncio possa ser mais produtivo. Uma outra pergunta que você pode fazer também: será que isso vai mudar o que essa pessoa pensa sobre mim? Será que ela está falando com a razão ou apenas com emoção? Ela está falando, reagindo apenas sobre forte emoção? Analise, entenda. Outra pergunta: será que essa pessoa, no caso, está aberta, realmente aberta para ouvir, para me escutar, ou só quer vencer esse diálogo ou essa discussão, né? Para alguns. Se o objetivo for apenas inflar o ego dessa pessoa, talvez seja melhor você economizar a sua energia. Que a outra pergunta: minha paz vale esse desgaste? Lembra do áudio? Ter paz ou ter razão? O que é melhor? Vou falar um pouco sobre isso ainda nos áudios dessa semana, hein? Muitas vezes a melhor resposta é seguir em frente sem carregar, sem ficar carregando o peso da discussão. Já ouviu o termo de quanto mais você estica o chiclete, pior fica? É mais ou menos por aí. Às vezes a gente vai ficar esticando o chiclete pra nada, a troco de nada. Quer uma outra perguntinha? Essa discussão, ou esse diálogo, essa comunicação, ou apenas esses gritos aleatórios, será que com isso estamos buscando uma solução?
para esse problema ou para o problema? Ou estamos apenas falando, gritando, sem tomar nenhum rumo para possíveis soluções? Ei, se não existe solução, é apenas discussão. Se existe solução ou se estão buscando solução, aí entra a boa comunicação. Fato. Pegou a visão? Essas são apenas algumas perguntas que nós podemos fazer. Você pode bolar as suas perguntas aí, você pode trazer seus próprios questionamentos para saber se esse ou aquele é o momento certo para se comunicar, para falar, sem aumentar o tom de voz, sem gritaria. Talvez esse assunto nem sequer precise de mais verbos e palavras, já deu muitas vezes. Talvez seja melhor conversar ou se comunicar em outro momento. Quem sabe onde talvez estarão mais razoáveis, talvez a outra pessoa estará mais perceptível, você também. Onde as emoções estarão menos intensas. Percebe? Tá pegando a visão. O silêncio estratégico, ele não é fraqueza, é inteligência. Quem grita para ser ouvido normalmente não tem muito a dizer. E quem sabe do seu próprio valor não precisa de plateia para confirmar isso. Não precisa ficar provando nada para ninguém. Nada a ninguém, porque na verdade essa pessoa já sabe o seu real valor, já sabe quem é. Então o que você acha de na próxima vez que alguém te ofender com palavras ou tentar te provocar, ficar te provocando ali, pergunte-se, será que estou lidando com alguém que quer crescer, se comunicar ou apenas com alguém que quer me provocar ou dar alguns coices pelo ar? Será que eu estou lidando com alguém que quer realmente buscar uma solução para o que está acontecendo? Ou é apenas alguém dando coices pelo ar? Você pode até ouvir o barulho, mas a escolha de reagir, agir, se calar, falar ou seguir em frente é só sua. Apenas sua. Conectar-se com o que realmente importa exige um certo nível de sabedoria para escolher bem as suas batalhas. Pare, pense, escute, reflita. E aí, você vai tomar boas decisões? Está tomando boas decisões? Uma boa decisão vem seguida de uma boa percepção e, na sequência, a ação. Lá na Bíblia, em 1 Coríntios 9:26, talvez você já tenha lido esse texto, talvez você se lembre. Ali diz para não corrermos sem rumo, para direcionarmos os nossos golpes de modo a não golpear o ar. Não golpear o ar. Então, que você, eu, nós, não sejamos a pessoa que vai golpear o ar, que vai dar coices pelo ar. Vamos usar bem a nossa sabedoria, a nossa consciência treinada, a nossa capacidade de discernimento para tomarmos boas decisões, ou melhor, para tomarmos decisões excelentes. Já pensa aí, mais um pouquinho, qual que foi a última discussão que sugou a sua energia e que agora, de maneira racional, após passar aquele momento de êxtase, aquela fase que estava tudo intenso, tenso, você olhando para trás, será que você percebe que poderia ter evitado, poderia ter agido de uma maneira diferente? Faça esse exercício mental no dia de hoje, com as discussões que você teve no passado, com as interações. Procure entender. Você vai perceber aí que a verdadeira conexão ela acontece quando escolhemos investir a nossa atenção no que realmente faz sentido para você,
para o outro? Talvez sim, talvez não. Mas pense, será que vale a pena para a sua paz? Ou você ainda está querendo ter sempre a razão? É com esse pensamento que eu vou viver o dia de hoje, o meu dia de hoje e a minha vida. E é com esse pensamento, com esse questionamento que eu te convido também a viver o seu dia, a sua vida. Agora sim, vamos para a vida? Bora lá? Fazer do dia de hoje as melhores lembranças para serem recordadas e relembradas no dia de amanhã? Bora lá? Colecionar e apreciar as mais lindas e belas memórias com o coração calmo e conectados com a nossa essência, com a nossa fala, com o nosso silêncio e com os nossos maiores valores. Beijo grande no seu coração e até o próximo Impulso.